Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração então para a nossa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós estamos começando uma série que busca levar a cada um de nós, através do conhecimento da palavra, a certeza de que estamos vivendo, adorando a Ti na igreja, aonde a Sua palavra é pregada e as nossas crenças são firmadas na Tua palavra, na Bíblia, não na palavra de homens, Senhor. Então pedimos a Ti que, durante estas noites, o poder do Espírito Santo esteja presente em nossa vida, que possamos compreender a palavra que será ministrada e que, Senhor Deus, qualquer dúvida seja tirada do nosso coração e da nossa mente e que venhamos verdadeiramente, Senhor, a ter a Ti como nosso guia, como nosso Salvador, como aquele que nos ensina, que abre a nossa mente e o nosso coração e que nos mostra o caminho para a vida eterna. Esteja conosco nesse momento. O Senhor já esteve conosco nos cânticos, já esteve conosco no momento das ofertas, já esteve com a mensagem especial cantada. Pedimos que esteja conosco agora na abertura da palavra. Que todos os nossos amigos que estão aqui presentes possam compreender a Tua palavra e principalmente compreender a importância da Bíblia como palavra de Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então o nosso tema número 1 é a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro tema. Primeira coisa que nós devemos entender: muita gente, quando olha para a Bíblia, fala assim: olha, a Bíblia, ela, se é a palavra de Deus, tem que ter resposta para tudo. Primeira coisa que você tem que entender é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela não contém todas as respostas. Não adianta você achar que na Bíblia você vai encontrar tudo. Por exemplo, já teve gente que perguntou para mim assim: pastor, a Bíblia fala o dia que Jesus nasceu, fala o lugar exato que ele nasceu, a rua que ele nasceu, o hospital. Não fala. Não fala. A Bíblia não se atém, irmãos, a esse tipo de detalhe. Tem momentos que a Bíblia é bem detalhista, porque com alguns detalhes, a palavra de Deus ela quer ensinar lições para você. Mas tem momentos que a Bíblia não é tão detalhista assim. Por exemplo, nesse caso do nascimento de Jesus, a Bíblia não fala que dia ele nasceu, porque a Bíblia não fala, não traz para nós todas as respostas, mas ela traz aquilo que é necessário para quê? Para a salvação. Então veja, coloque isso na sua mente, no seu coração. A Bíblia traz aquilo que é necessário para mim, o quê? Salvação. Não são todas as respostas, mas são respostas suficientes para eu compreender que existe um Deus que criou o mundo, que houve um pecado nesse mundo, que o homem se rebelou contra Deus, que Deus mesmo proveu o plano de salvação, e que Deus quer ver você no céu. Esse é o resumo de toda a mensagem. Você tem ali milhares de páginas, mas o resumo é esse. Somos pecadores, mas Deus nos criou e quer nos ver no céu, quer nos recriar. Só que tudo depende de nós, depende da nossa decisão, depende da nossa vontade. Tá? Não grave, só grave. Agora, nenhum livro da história da humanidade, irmãos, foi então tão odiado e ao mesmo tempo tão reverenciado quanto a Bíblia. Por que a gente fala tão odiado e tão reverenciado? O cristianismo é a maior religião do mundo. O que é o cristianismo? O cristianismo é catolicismo, protestantismo. Veja bem, pentecostais, adventistas, isso é cristianismo. A diferença entre católico e pentecostal são interpretações e cada um forma uma denominação, mas é tudo cristão. Se todos estão certos ou não, esse não é o motivo agora do meu julgamento. Não é. A questão é: o cristianismo é a maior religião do mundo. Tem mais de 2 bilhões de seguidores. Por isso a Bíblia é o livro mais reverenciado. Só que se você for nas bancas de jornal aqui no Brasil, você vai ver que ao mesmo tempo ela também é o livro mais odiado. Existem várias revistas, existem reportagens em TVs a cabo, existem vários canais de TV aberta que fazem matérias denegrindo a imagem da Bíblia, questionando os seus ensinamentos, colocando em dúvida aquilo que Deus coloca como plano dele para mim e para a tua vida. A Bíblia, por exemplo, é um dos poucos livros da história da humanidade que foi, em alguns países da Europa e também no Oriente Médio, reunido em alguns momentos da história da humanidade para ser feito fogueira com a Bíblia. A gente não ouve falar assim que foi feito fogueira com Alcorão, pessoas pegando vários
exemplares do Alcorão para queimar e tentar destruir. Isso você não encontra na história da humanidade. Tem um livro que se chama Bhagavad Gita, que é de uma religião oriental. Você não vai ouvir ninguém falando que esse livro foi reunido e queimado em algum momento, mas a Bíblia foi várias vezes. Várias vezes. Então a Bíblia é um livro odiado por muitos, tanto no passado quanto hoje. Mas também é um livro reverenciado pela maior parte das pessoas na humanidade. Então, a relação do homem com a Bíblia é uma relação de amor e ódio. Não tem como esconder isso. Tá? Então, a Bíblia é uma das duas formas pelas quais Deus se revela ao homem. E agora nós vamos conhecer quais são as duas formas. Tá? As duas formas pelas quais Deus se revela ao homem são as seguintes. Vamos ver se o negócio funciona, porque não está dando certo. As duas formas são essas: a revelação geral e a revelação especial. Tá? E nós vamos explicar o que é cada uma delas. Primeiro, a revelação geral. Deus ele se revela ao homem através da Bíblia, você sabe disso. Mas antes da Bíblia ele se revelou de forma geral. A revelação geral de Deus ao homem, ela ocorre na história da humanidade, desde o princípio. Também ocorre na consciência humana. Se você for parar para pensar um pouquinho, você vai ver que em todos os lugares, em meio a todos os povos, as pessoas sempre buscam adorar um tipo de Deus. Porque o coração humano anseia por ter um Deus. Então, se entre os judeus foi o Criador dos céus e da terra, e se revelou aos judeus, entre os orientais, outros deuses foram buscados. Mesmo entre os ocidentais, algumas pessoas adoravam o sol, outras adoravam a lua. Por que adoravam isso? Porque no coração humano existe um anseio pela adoração. Então, quando os homens não tinham um livro guia, a revelação geral mostrava o plano de Deus. E Deus falava com a consciência humana, só que nem todo mundo entende. E por nem todos entenderem, é que muitos acabaram criando outros deuses, porque não entendiam. Mas Deus sempre falou à consciência humana. Então Deus ele apela à razão humana, ele apela à sua e à minha razão, através da natureza, através do nascer do sol, do pôr do sol, do movimento dos planetas. Que nem existe hoje a teoria da evolução. E a teoria da evolução, ela crê que o homem veio de um primata anterior ao homem. Você tem visto o homem evoluir nos últimos anos? Então só isso já faz com que você comece a pensar um pouco. Será que a evolução tem sentido? Será que eu fui criado por alguém que tem uma inteligência superior a mim, em vez de ter vindo de um animal primitivo? Será que Deus não pode ser esse meu Criador? Então Deus ele quer apelar à sua razão, ele quer apelar à sua mente. E não só isso. Quando você olha para o universo, irmãos, tem uma sincronia incrível. Agora, muita gente diz que o universo veio de uma explosão. Existiu através de uma explosão. Mas depois de uma explosão, há tanta harmonia. Se há harmonia, porque alguém está dirigindo isso. Então, quando você olha para o universo, quando você olha para o movimento dos planetas, para o Sol, para a Lua, para a chuva, para as estações, é difícil acreditar que tudo isso veio do caos. Por isso que Deus ele apela, através da natureza, para o seu coração e para a sua mente. Vamos ler duas passagens da Bíblia. A primeira está no Salmos, capítulo 19, verso 1. Eu creio que você deve estar aberto com a Bíblia aí. Salmos 19, 1 diz assim: os céus, o que eles fazem? O que eles fazem, irmãos? Me ajudem aí, eu não consigo enxergar, eu estou precisando usar óculos. O que os céus fazem? Proclamam, manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que o salmista está dizendo? Ele diz: quando você vem para o céu proclama, o céu fala, o céu mostra a glória de Deus. Quando você vê a ordem nos céus, quando você vê tudo o que acontece nesse mundo, você vê que o céu realmente ele proclama a glória de Deus. Além disso, em Romanos, capítulo 1, verso 20, por favor, abra para a Bíblia aí. Romanos, capítulo 1, verso 20, Romanos está no Novo Testamento. Você vai passar aí os 4 livros principais do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai passar Atos, depois de Atos em Romanos, capítulo 1, verso 20. Por favor, abra para a Bíblia. Romanos, capítulo 1, verso 20. Todos já encontraram? Então vai procurando aí. Romanos 1, 20.
Vamos lá. Quem já achou? Todo mundo achou? Vamos ler. Romanos 1:20 diz assim, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, porque a gente não vê Deus toda hora. Mas olha o que diz aqui, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. E como se reconhecem os atributos invisíveis? Aqui diz, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio do quê? Das coisas que foram criadas. Ou seja, se você quer saber se Deus te ama, olhe para a criação, olhe para o mundo ao seu redor. E você fala assim, pastor, então Deus não me ama não. Deus ele quer que eu viesse num lugar muito quente, porque aqui viver é quente pra caramba, só tem cimento, só tem asfalto, não tem nem árvore nesse lugar, não tem um rio. Mas Deus criou o IP desse jeito que é hoje? Não. Quem mora aqui no IP há mais de 30 anos? Erga a mão aí, quem mora mais de 30 anos. Tem muito que perdeu a sua família. Mais de 30 anos. Vocês moram mais de 30 anos. Quando vocês chegaram aqui, era desse jeito que é hoje? Era tudo asfaltado e cheio de casa, uma grudadinha na outra? Tinha árvore ou não tinha? Tinha rio em algum lugar aqui ou não tinha? Tinha rio em algum lugar, né? Tem um rio ali embaixo, agora que está todo estragado. Ali perto do Jardim Miragaia, né? Coitado. O rio virou esgoto, mas tinha um rio, tinha árvore, tinha grama. Dava para brincar aqui de vez em quando, sim ou não? Quem vive aqui há 50 anos? Vamos ver se tem alguém. Opa, muito bem, irmão. Quando o senhor vivia aqui há 50 anos atrás, tinha tanto bandido como tem hoje? Tanta violência? Tanto desrespeito? Começou de 75 para cá. Olha só, tá vendo, irmãos? Tudo minha culpa, viu? Foi depois que eu nasci. É assim. Olha só o que acontece. Quando o irmão veio para cá, não existia isso. Sabe por quê? Porque quando Deus criou esse mundo aqui, o mundo não era assim, ele era melhor. Você tem que falar, pastor, mas tinha internet, não tinha WhatsApp. Daí com o WhatsApp, você vai mexer no WhatsApp, tem um post aqui, você pufou. E o WhatsApp prende você. Isso é uma vida boa? Não é não. Deus ele criou um mundo muito melhor. Lá no princípio. Só que o problema é que a gente perdeu a visão do princípio. Tem que voltar para o princípio. Sem Bíblia você já começa a ver o quanto Deus te ama e como Ele quer o melhor para a sua vida. Vamos lá, agora, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, essa é a revelação especial, de muitas maneiras, aos pais, por quê? Por quê, irmãos? Pelos profetas. Porque a Bíblia foi escrita por quê? Por quê, irmãos? Por profetas. O profeta é o porta-voz de Deus. A Bíblia foi escrita como porta-voz de Deus. Então Deus falou no passado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Nos últimos dias, ou seja, na época do escritor de Hebreus, ele nos fala por quem? Quem é o Filho? Jesus. Então nos últimos dias ele fala por Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o quê? Aqui, irmãos, está dizendo que Jesus é um dos criadores do universo. Agora, Deus inicialmente, quando não tinha Bíblia, ele falava através da natureza. Quando a Bíblia começou a ser confeccionada, ele falou através dos profetas. Só que a revelação especial de Deus, ela tem um ápice. Qual é o ápice da revelação especial de Deus? É Jesus. É quando ele fala a nós através do Criador do universo. E a Bíblia mostra claramente que o foco central dela é exatamente Jesus. Jesus é o personagem central de toda a Bíblia, de todo o livro da Bíblia. Se tem um ser no qual toda a Bíblia se centraliza exatamente em Jesus. Então, só porque uma vez e foi um monte, desculpem aí. Expor a real condição humana, irmãos, e mostrar Jesus como a solução divina. Essa é uma tarefa da Bíblia, como nós falamos no começo. Mostrar que o homem é o quê? O que o homem é? Todo homem e toda mulher é o quê? É rico, é rico. É rico, tem Mercedes. Você tem uma Mercedes na sua casa, não tem? Não tem? Mas o que está acontecendo com você? Você será rico? Sabe que quem é filho de Deus tem que ter muita bênção, tem que ser rico, né? Prosperidade não quer dizer bênção? É verdade, prosperidade não quer dizer bênção. O que todo homem e toda mulher é, irmãos? Pecador. As pessoas podem ter um sotaque diferente,
estudarem em escolas diferentes, terem diplomas diferentes. O ambiente social pode ser diferente, as famílias são diferentes, só que todos somos pecadores. Todos. Não estou acusando você, eu também sou. Todo mundo vai ter pecador, eu também. Agora, a Bíblia mostra então a real condição humana, que nós somos o quê? O quê, irmãos? Pecadores. Mas ela também mostra que Jesus é o quê? Ele é a solução divina para o problema do pecado. Ele morreu por você e por mim. Então Jesus é a revelação, a auto-revelação de Deus. Por isso que em João, capítulo 10, verso 30, o que Jesus diz? Eu e o Pai somos um. Tem que falar assim, eu sou Deus, é isso que ele está dizendo. Eu e o Pai somos um. Ele está falando, eu sou Deus. Ele não só é Deus, mas ele é o Salvador também. Então a cruz é o centro entre o amor e o juízo de Deus. Por que entre o amor e o juízo de Deus? Na cruz Deus revela o amor dele, sim ou não? Por que ele revela o amor dele? Por que, irmãos? Porque Deus revela o amor dele na cruz por você.